Eles realmente existem? É inegável que energia existe e isso é amplamente estudado pela ciência. Porém, a energia que falamos aqui é espiritual, oculta e não comprovada sua existência por meios científicos, ainda. Nesse vídeo veremos mais sobre seres ou energias ocultas, e se realmente existe ou não influência sobre nós, o que a ciência e a crença falam sobre isso. As energias estão presentes em todo lugar e de diversas formas, pode ser por eletricidade, plasma, radiação, luz, mas existem energias em forma de influência psicológica, energia do cosmos, ou quem sabe até do além. Por outro lado, durante séculos ou até milênios as civilizações, de várias localidades do mundo, bem como diferentes culturas e religiões, falam sobre energias ocultas, entidades, seres de outras dimensões que nos auxiliam e nos guiam, mas, por outro lado, existem os que prejudicam nossa vida de alguma forma, seja no sono, em nossa casa, relacionamentos e até mesmo profissionalmente. Em praticamente todas as culturas, inclusive as do passado, existem relatos de seres de outras dimensões, desde anjos de tudo que é tipo e função, como os anjos da vida e da morte, elementais da natureza, deuses a demônios, até de seres que são bem peculiares e pouco falados e que pertencem às culturas populares de uma região. Podemos citar como exemplo um ser típico da cultura brasileira, o Curupira. Mas também não podemos descartar as influências psicológicas que são muitas vezes desprezadas. Quando estamos próximos a pessoas pessimistas ou negativas, temos a tendência de entrar nessa frequência e somos influenciados por isso. O ambiente que estamos inseridos também exerce uma força enorme em nosso psicológico. Inclusive existe a psicologia ambiental que busca estabelecer relações entre as pessoas e o meio ao seu redor. Algumas pessoas e estudiosos afirmam que essa influência é devido a uma afinidade mental, outros mais voltados para o lado místico afirmam que são energias presentes em todo o universo, já os espiritualizados afirmam que é uma influência do além como uma entidade, como obsessores ou espíritos. Essas influências podem se dar pelo meio em que vivemos ou pelas pessoas que convivemos, inclusive pessoas com excelente astral podem nos fazer bem, puxar nosso ânimo para cima, estimular até mesmo motivar, porém pessoas com baixo astral, negativas, pessimistas, nos puxam para baixo, desestimulam e desmotivam, até mesmo sem falar absolutamente nada, apenas pelo simples fato de estarmos próximos a elas. Existem estudos científicos que apontam que um indivíduo com depressão pode influenciar energeticamente alguém, em um raio de 20 metros, provocando uma certa tristeza nas pessoas ao seu redor. Mesmo que essas pessoas não tenham contato com o indivíduo acometido pela depressão, apenas estando nesse raio de proximidade energética. Isso nos leva a pensar que a energia nos afeta mesmo sem convivência direta com os outros. Lembrando que o caso da depressão é apenas um exemplo, mas pode ser uma enorme variedade de problemas de caráter psicológico, além do que, são pessoas que necessitam de muita ajuda e acolhimento. Algo semelhante acontece conosco, devido às nossas companhias. Existem vários estudos e testes que provam que nossa personalidade é composta por aproximadamente a média das 5 pessoas que mais convivemos, ou seja, somos influenciados pelo meio que vivemos. Além disso, atraímos pessoas semelhantes às nossas características. É evidente que pessoas desagradáveis não são bem-vindas ao nosso lado. Então, se temos amizades que percebemos vários comportamentos que parecem estranhos ou errados, e mesmo assim é uma pessoa de nossa convivência, então fique atento. Provavelmente somos iguais a elas. Uma antiga frase fala o seguinte: me digas com quem andas que te direi quem és. Essa frase se aponta a ter vindo dos assírios há mais de 3.000 anos. Também é sabido que vários povos se preocupavam com bruxaria, magia negra, seres malignos que invadem nossa vida, nossa casa e nossa alma. Esses seres ou energias podiam nos atingir de várias formas, e uma delas, muito comum na crença popular, era de pessoas negativas que trazem energias ruins para nosso lar, pessoas tão carregadas que coisas na casa quebram sem nenhuma explicação, plantas morrem e animais adoecem. Apesar de nunca ter sido provado nada cientificamente, é evidente que existem casos inexplicáveis, ou tentativas de provar fraudes. Algumas delas são o vodu, apesar de muitas pessoas conhecerem como um boneco de pano, representando alguém que se quer atingir e que espetam alfinetes para essa pessoa sentir dor, mas o vodu na realidade é uma religião, baseada em espíritos praticado no Haiti, que utiliza bonecas mágicas e feitiços cantados. Aparições de pessoas mortas ou espíritos com visão coletiva, isso é outra coisa intrigante. Vermos um espírito, entidade, anjo, ou qualquer outro ser, pode ser sim uma alucinação ou fantasia criada por nossa mente. Porém, como explicar quando isso acontece ao mesmo tempo, na presença de várias pessoas que relatam ter visto a mesma coisa? Magia da corda indiana. É geralmente executada por um faquir indiano, que lança uma corda para o ar que não cai de volta ao solo, a mesma sobe misteriosamente até o fim da sua extremidade inferior, e permanece ereta no nada, diante das nuvens. Mas esta magia vai mais além.
Um garoto escala a corda não sustentada, que milagrosamente o sustenta até que ele desapareça, junto ao final já invisível da corda. Geralmente era executado em lugares abertos. Possessões. É um fenômeno que ocorre quando o indivíduo é, supostamente, controlado por uma entidade demoníaca ou sobrenatural. É relatado em muitas culturas ao redor do mundo, sendo frequentemente retratado em filmes. Os Zambetos. A palavra significa homens da noite, porque esse ritual foi criado pelos guardiões das aldeias em que viviam. Criados de uma tradição espiritual, são encarregados de manter a segurança e proteção à noite nas comunidades Ogu. Enquanto dormiam, esses espíritos protegiam a aldeia de invasores físicos e espirituais. Os Zambetos são estruturas feitas com palha, onde, segundo seus praticantes, espíritos selvagens não humanos entram e passam a dançar e, em certos casos, até mesmo levitar. Previsões ou profecias. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da Mãe de Ná? Em 1996, no auge de sua carreira, na época em que era solicitada sua presença em praticamente todos os programas de TV aberta do país, para falar de suas previsões da morte de celebridades brasileiras e internacionais, ela ficou mais conhecida porque acertou em cheio uma de suas previsões. Mãe de Ná bateu na tecla de que o grupo Mamonas Assassinas perderiam seus integrantes em um acidente. Mãe de Ná também tem previsões milimétricas sobre as mortes de Elis Regina em 1982 e Clara Nunes em 1983, e entre muitos outros. Também temos algo aparentemente simples, mas que até hoje não existe explicação nem comprovação de como é feito: as múmias egípcias. Porém, nos sítios arqueológicos, tem hieróglifos que relatam de rituais de alta magia, realizados pelos sacerdotes para efetuar tais mumificações. Sem falar de todo o mistério que envolve a construção das pirâmides, monumentos gigantescos, com pedras pesando toneladas e cortes perfeitos, que se encaixam de forma precisa. Lembrando que essas pirâmides eram construídas a mando do faraó, que seria sepultado nela após a sua morte. Porém é sabido que os egípcios, no passado, não viviam muito tempo, praticamente metade do que se vive hoje em dia. Sendo assim, é praticamente impossível a construção das mesmas em pouco tempo sem equipamentos sofisticados, guindastes, esteiras e, acima de tudo, instrumentos de cortes. A humanidade é envolvida por milhares de coisas inexplicáveis. Se formos comparar o que foi comprovado ou desmascarado pela ciência, é realmente mínimo em relação a tudo que ainda não tem uma explicação clara. São milhares de anos de mistérios que nos deixam intrigados com esses povos antigos e seus incontáveis registros. Em conclusão, temos apenas duas alternativas: ou aceitamos ou não acreditamos, mas para aqueles que não acreditam, fica o desafio. Tente explicar. Vocês sabiam de quantas destas coisas, ou já presenciaram algumas delas? Deixe seu comentário ou alguma sugestão aqui abaixo. Até a próxima!